olhos e faça algumas respirações presentes, inspire e expire, apenas para trazer para o aqui e agora, nesse lugar, nesse tempo e espaço, nesse encontro. Eu lhe peço autorização e envio para vocês o amor incondicional diretamente da fonte criadora, da casa de cada um de vocês, que seja abençoado, que seja trazido as bênçãos à casa de cada um, que seja enviado um anjo guardião a cada um de vocês, a cada casa, a cada espaço, a cada lar, que todas as pessoas da sua casa, os animais da sua casa, possam ser beneficiados com essa energia de acolhimento, de afeto, de amorosidade, com essa energia angelical, com essa energia abençoada do divino. Que a gratidão que há em mim habite toda a gratidão do seu lar e da sua casa, e que possamos hoje ter um encontro suave, confortável e de muita expansão, insights, orientações, e que tudo o que vocês possam receber hoje aqui possa ser uma ferramenta para que vocês possam falar e espalhar para outras pessoas. Assim é, assim foi e assim será. E nós começamos o nosso bate-papo, a nossa palestra de hoje. Deixa eu só diminuir aqui, sou eu. Bom, então hoje nosso encontro é sobre crenças e desordens físicas, né? Afinal de contas, as crenças, elas também contribuem para problemas de saúde, né? Para questões de saúde. E se eu estou com um problema de saúde, então é só mudar uma crença e tudo muda instantaneamente? São algumas perguntas que as pessoas se fazem. Então, a gente vai falar um pouquinho. Toda vez que se fala de crenças, né? Quando eu falo de Theta Healing, quando eu falo de ferramentas quânticas, é um mundo à parte, é um universo tão grande, com tantas coisas disponíveis, que não cabe só uma receita, só uma palestra. Quem está comigo há muitos anos, cada vez eu faço uma palestra com uma temática diferente, ou até com temáticas iguais, e elas nunca são iguais, o conteúdo nunca é igual, sempre tem algo mais. Então, vou trazer um pouquinho desse algo mais aí para vocês hoje. Primeiro ponto legal e importante, quem não assistiu, não pôde assistir, está conosco na palestra Crenças e Desordens Emocionais, assista, ela está no YouTube, no canal Ana Paula do Carmo, porque muitos conceitos que eu falei nela, eu não vou falar aqui hoje. Então, quem está me assistindo, ou quem vai me assistir pelo YouTube, para esse vídeo agora, assiste Crenças e Desordens Emocionais, depois volta para esse vídeo aqui. Quem ainda não baixou o e-book, lá no meu site, Ana Paula do Carmo, que é o e-book gratuito, como as crenças podem influenciar sua vida, é importante entrar lá no anapauladoccarmo.com.br, baixar esse e-book, que tem muitas orientações, muitos conceitos, que não dá para em uma hora, em todas as palestras, a gente sempre passar todos os conceitos para vocês. Então, lá também vão ter alguns conceitos interessantes, de uma forma bem suave, para vocês poderem dar uma olhada. De uma forma resumida, que eu não vou repetir tudo que eu já falei na palestra anterior e no próprio e-book, crença é tudo aquilo que a gente acredita, crença é criada em vários níveis, e hoje nós falaremos de crenças no nível central, crenças que você criou, que você trouxe como verdade. As pessoas falam muito e associam crenças com dogmas religiosos, mas, na verdade, crença é tudo o que a gente acredita. Então, por exemplo, se eu acredito que leitura é ruim, eu nem vou ler o livro, o e-book, nem vou parar para olhar para ele. Isso é uma crença e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogma religioso. Se eu acredito que tecnologia é muito difícil, eu nem vou assistir um encontro, uma palestra online. Se eu acredito que somente presencial funciona para mim, eu não vou assistir um vídeo no YouTube. Então, são coisas que não têm a ver com dogmas religiosos, mas que têm a ver com o que eu acredito na minha vida, e vai influenciar meus hábitos, meus resultados, minhas ações, meus movimentos. Então, é legal vocês baixarem esse e-book. Então, lá no encontro que nós tivemos sobre crenças e desordens emocionais, nós falamos um conteúdo, uma frase que cabe aqui também, por isso que eu trouxe hoje de novo. As crenças, elas são criadas a partir de informações
elas podem ser criadas a partir de informações desordenadas. Então, crenças criadas a partir de informações desordenadas irão desenvolver, a Gaia está participando aqui conosco também, irão desenvolver emoções distorcidas. E emoções distorcidas vão favorecer a criação e alimentação de desordens emocionais em vários níveis. E desordens emocionais em vários níveis podem contribuir também para desordens físicas. Então, por isso que eu falei que é legal assistir as duas. Então, toda vez que a gente cria uma crença a partir de uma informação desordenada, essa informação desordenada vai desorganizar, distorcer situações nossas. Um item muito importante, porque como hoje nós vamos falar sobre situações físicas, né? Então, quando a gente fala de situação física, vem muito a questão de doenças, não interrompa nenhum tratamento médico sem a orientação de um profissional de saúde da sua plena confiança. Isso é muito importante para a gente. Não é porque nós estamos trazendo informações sobre crença que significa que a gente pode simplesmente parar de tomar uma medicação, que às vezes precisa ser desmamada. Isso é uma irresponsabilidade, pode colocar a nossa saúde em risco. Então, isso é muito importante. Outro item importante para todos nós, que temos um corpo físico. Nós temos um corpo físico, emocional, energético, espiritual, e o corpo físico, ele precisa de tempos em tempos de uns exames clínicos, exames de rotina, quando a gente percebe que algo não está passando, está persistindo, nós precisamos efetuar os exames clínicos para que a gente possa analisar com regularidade, sempre com um profissional capacitado, com um profissional ético, de preferência hoje com um profissional integrativo, que não te olha só como um ser separado. Quanto mais nós temos médicos e profissionais que trabalham de maneira integrativa, profissional e ética, mais a nossa saúde fica melhor. Outro item muito importante, nenhuma das orientações que eu vou passar para vocês aqui, vou falar para vocês aqui, substituem tratamentos clínicos. Então, fique muito atento ao seu corpo, ao que o seu corpo está falando para você, porque ele fala com você o tempo todo. Tudo vem a partir de emoções? 95% vem, sim, a partir de emoções. A gente ficaria aqui falando de epigenética, mas eu já falei de epigenética em alguns outros vídeos, em alguns outros encontros. Então, fique muito presente, muito atento ao seu corpo, à sua saúde e, principalmente, à existência de pessoas inescrupulosas em várias profissões, mais variadas possíveis. E o último item importante para vocês hoje é que a terapia e a medicina integrativa, elas incluem atividades, recursos, profissionais, produtos multidisciplinares, ou seja, multifacetados. Nos olha e cuida de nós, de cada um de nós, em várias facetas, sempre com o objetivo de acelerar os nossos processos de cura e nos tratar como seres únicos, porque nós somos personalizados, não somos iguais uns aos outros. Então, todo tipo de separação e de exclusão apenas dificultam os seus tratamentos, os seus resultados e principalmente a sua saúde integral. É o tempo e o momento do planeta realmente mudar, dos profissionais como um todo mudarem e começarem a perceber que nós não somos só joelho, não somos só dedão, não somos só arcada dentária, não somos só raiva, nós somos todo um conjunto integral. E como esse conjunto, nós temos que ser como uma orquestra, onde todos os instrumentos estão afinados. Se um estiver desafinado, nada vai funcionar. Então, aqui, eu não vou hoje falar sobre os rins e sobre os pulmões, mas eu vou falar um pouquinho para vocês buscarem depois. Eu e o meu marido, o Kleber, meu parceiro de vinho, de tudo, nós gravamos 2 lives. Não dá para te ver, só dá para me ver. Né? Ele está dando tchau, eu estou avisando ele. Depois você se mostra. Então, nós fizemos 2 lives antes dessa palestra, tá lá no Quantum Essencial, que é o nosso canal do Instagram, no YouTube também, tá no Ana Paula do Carmo, falando sobre algumas crenças dos rins
e falando sobre algumas crenças dos pulmões. Então, eu vou dar essa dica para vocês também darem uma olhada por lá. Quem não nos segue, nos seguir por lá. Os rins são os filtros das nossas emoções. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês assim. Toda vez que nós acumulamos ressentimentos, arrependimentos, sentimentos de rejeições, de se sentir rejeitado ou de rejeitar algo ou alguém, essas emoções ficam acumuladas nos rins e os rins vão ser sobrecarregados. Então, logo, crenças que me trazem, por exemplo, é impossível perdoar, eu jamais vou esquecer isso, é algo que eu acredito, isso vai sobrecarregar os seus rins. Então, assiste lá essas 2 lives que vai falar um pouco mais dessas emoções e dessas crenças. Os pulmões, eles acumulam tristezas. Quando há muita tristeza acumulada, perda de alguém, um luto muito profundo. O pulmão também, quando acumula ressentimento, arrependimento, rejeições que te levam a tristezas. Então, crenças de que eu jamais poderei sobreviver sem o meu pai quando ele finaliza o ciclo dele. Nunca mais eu posso ter uma nova oportunidade de amor quando eu perco um parceiro divino, um parceiro de vida ou um namorado. Essas tristezas de perdas que te levam a essas emoções dificultam os pulmões. Nós falamos um pouquinho sobre isso nessas 2 lives, então é legal vocês olharem. Como nós temos muitos órgãos que podem ser desorganizados a partir das nossas crenças e das nossas emoções, não dá para em uma hora nós falarmos de todos. Então, eu escolhi falar com vocês sobre coluna hoje. A coluna, ela está muito conectada à responsabilidade e à estrutura. Então, quando nós nos sentimos sem base, sem chão, sem estrutura, ou com responsabilidades em excesso, nós afetamos a coluna. Então, pessoas extremamente preocupadas, que se preocupam demais, que acreditam que precisam carregar o mundo nas costas, resolver tudo, todas as responsabilidades pertencem a ela, ou seja, tem crenças nesse nível, elas vão sobrecarregar a coluna, elas vão dificultar que a energia flua através da coluna. Então, coluna está ligada à responsabilidade em excessos, aqui a gente está falando de excessos, e estrutura, ou seja, falta de estrutura, falta de base. Então, para nós, assim, termos uma ideia de algumas coisas. Crença é aquilo que eu acredito. Então, sempre que a gente fala em crença, nós vamos, no geral, repetir. Então, o que acontece com nós? Coisas e situações que estão no nosso sistema de crença, elas podem estar inconscientes, ocultas, e elas podem estar latentes. Então, o que acontece com crença latente? Crença latente é aquela que está na minha base, ou seja, são aquelas crenças que eu adquiri nessa minha experiência humana. Ou eu li um livro, ou foi uma avó, uma tia, uma prima, alguém falou algo para mim e eu acreditei, mesmo que tenha sido o pastor da igreja, o padre, a minha professora do primário. Então, aquilo virou uma verdade para mim. Então, são crenças que vão ser mais latentes, porque elas estão na periferia, elas estão no central. Então, é como se eu estivesse no centro e essas crenças estão populando ao meu redor, elas estão sempre latentes. O que acontece com crenças latentes? São crenças que eu acabo repetindo em falas minhas com muita frequência. Então, por exemplo, se alguém ficar repetindo muito, nossa, eu não tenho ajuda de ninguém, tudo está nas minhas costas, tudo sou eu que faço, tudo é responsabilidade minha. Ou eu faço ou ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Quando a pessoa está afirmando essas falas, quer dizer que aquela fala é uma crença latente. Então, as nossas crenças latentes são frases muito repetitivas por nós. Nós repetimos várias vezes.
em vários setores das nossas vidas. Ok? Quando a gente percebe, a gente já está falando. Por isso que um trabalho de crenças, ele não é só um trabalho de pensamento positivo. Tá? Eu sempre falo, pensamento positivo é ótimo, maravilhoso para a nossa vida. Nós devemos sempre pensar positivo em tudo. Mas a crença é algo que está enraizado. Ou lá no fundo, que eu não sei onde está, ou está enraizado com ramificações que fica latente, eu fico repetindo as frases. E eu acredito tanto naquilo que eu repito, que eu até justifico o que eu repito, quando é uma crença que está enraizada em mim. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, né? Por exemplo, alguém fala assim, nossa, político é tudo ladrão. Né? E aí algumas pessoas vão falar assim, Paula, isso nem é uma crença, é uma constatação. Ok? Mas se a pessoa constata que a maioria tem uma tendênciazinha meio desvirtuosa, mas ela não fica repetindo isso todo dia na vida dela, toda vez que ela conversa, isso não é uma crença dela. Mas se toda vez que ela conversar sobre política, ela se irritar, rejeitar, ressentir, repetir, afirmar, isso é uma crença dela, que está sobrecarregando o corpo físico, emocional, energético e espiritual dela. Ok? Então, vamos voltar para a coluna. E isso também sobrecarrega a coluna, porque a coluna não é responsabilidade e estrutura. Se eu me sinto responsável e se eu coloco culpa e responsabilidade nos outros e acredito, por exemplo, que o político não faz a parte dele, e aí eu sou negligenciada e eu tenho que fazer a parte que o político não faz no meu sistema de crenças, eu sobrecarrego com tensões a minha coluna. Então, excesso de responsabilidade sobrecarrega a coluna com excesso de tensão. Ok? Vou trazer aqui. Então, olha o que eu trouxe para vocês. Então, eu coloquei aqui. Bem nessa região do pescoço, eu não vou falar de medicina nem nada, não é esse o nosso encontro hoje, tá? Então, eu vou falar de campo de energia. Mas nessa região é a região do nervo vago. Energeticamente, essa mesma região, ela é chamada de boca de Deus. É onde nós temos esse movimento aqui do pescoço, que você abaixa e levanta. É onde nós temos muitas tensões, muitas dores na coluna. Muitas dores no pescoço. Às vezes até confundido com uma pressão alta. Às vezes a pessoa fala, nossa, estou com tanta dor que eu acho que estou com pressão alta, vai lá, faz exame e não tem. Aí é algum problema na cervical, é algum problema mesmo nessa região da coluna. Então, esse nervo vago, essa região do nervo vago, onde está a boca de Deus, é onde nós acumulamos crenças de, por exemplo, eu sou sempre atacada. Se a pessoa tem esse sistema de crenças, ela vai sobrecarregar essa região. Então, energeticamente, ela mesma já está abrindo espaço para autoataque. Um outro exemplo também de crença e situação que sobrecarrega essa região do nervo vago. Todos desejam o que é meu. Essa região chamada boca de Deus é onde flui a energia suave, a energia sutil, a energia amorosa, que entra e sai da sua coluna. Quando eu tenho essa sensação de que todos desejam o que é meu, eu fico sempre tensionando essa região, porque é como se sempre alguém fosse tirar o que me pertence. Então, eu tensiono justamente essa região do nervo vago, que é energeticamente chamada de boca de Deus. Então, é como se eu me sentisse desamparado, desprotegido. Então, estou sempre tensionando essa região. Então, crenças que levam a isso. Outro exemplo, as pessoas abusam de mim. As pessoas abusam da minha bondade. São crenças que dificultam também e tensionam mais essa região.
Lembrando, por que eu falei, por que eu comecei falando para vocês do rim e dos pulmões, dos rins e dos pulmões? Porque se eu acredito que todos abusam de mim e tenho essa crença, logo eu vou tensionar a região do nervo vago. Mas, quando eu estou acreditando piamente que todos abusam de mim, eu me magoo com esse abuso, eu me ressinto com esse abuso. Então, além de eu sobrecarregar a região, né, do pescoço, essa região, eu sobrecarrego com acúmulo de emoções os rins. Crio uma sobrecarga. Então, eu posso ter até uma dificuldade, muita frequência de cistite, de infecções urinárias, questões nos rins também. Por quê? Todos abusam de mim, eu me ressinto de ser abusada, de se aproveitarem, sobrecarrego com esses ressentimentos os meus rins. E se eu me entristeço muito com as pessoas que fazem isso comigo, eu sobrecarrego os meus pulmões. Então, eu posso vir a ter imunidade muito baixa, excesso de resfriado, asma, bronquite, sinusite, crises respiratórias. Ok? Eu vou continuar na coluna, porque hoje é o nosso dia da coluna, mas eu estou fazendo aqui umas analogias, puxando que a crença que sobrecarrega uma parte do corpo ou engatilha questões de desordens de saúde em determinada parte do corpo, nunca vem sozinha. Ela sempre vai engatilhar outras questões também. Tá? Vamos voltar aqui para a coluna. Então, vamos olhar aqui a nossa coluna. Olha que interessante aqui. A coluna, como eu falei, são excessos de responsabilidade e também mexe com estrutura. Então, eu falei do nervo vago, que é bem ali onde ela tá com a mãozinha, tá vendo? Então, eu fui um pouco mais para baixo ali naquela... Eu não sou da área de medicina, então eu não sei os nomes das vértebras, tá? Então, nessa região um pouco mais para baixo da coluna, vem os excessos. Então, responsabilidade por excesso. Então, dói mais essa região quando a pessoa tem muito acúmulo assim. Que eu falei para vocês. Eu preciso fazer tudo. Então, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer a comida, trabalhar fora, cuidar do meu filho, do meu marido, ser super mulher. Eu tenho que trazer todos os recursos financeiros para casa, sustentar a minha esposa, ajudar a minha filha, pagar a faculdade da minha filha. Então, eu tenho que ser um super-homem. Então, eu carrego excesso de responsabilidade. Além das responsabilidades normais que cada um de nós tem e deve assumir, eu vou lá e assumo responsabilidades dos outros. Então, um exemplo também que pode acontecer. Você já está mais velho, mais velha, os seus pais já estão muito idosos, lá 90, 91 anos, e aí você traz os seus pais para morar com você e assume toda a responsabilidade. Então, você tem as suas responsabilidades que você já tinha, já possuía, e não admite nem que uma cuidadora ou que alguém ajude os seus pais. Só você faz tudo. Então, você está com excesso de responsabilidades, assumindo responsabilidades que seria do outro, ou assumindo tudo para si sem compartilhar. Tá? Então, essa região vai pegar mais com essas crenças de excesso. Um pouco mais para baixo, vem as dores com crenças ligadas à culpa, se sentir culpado. Eu sou culpada porque meu casamento acabou. Eu sou culpada porque perdeu-se dinheiro. Eu sou culpada porque o meu pai caiu. Eu sou culpada porque não consegui estudar tudo que deveria ter estudado. Eu sou culpada porque fui por aquela rua e naquela rua eu fui assaltada, eu deveria ter ido pela outra, sabe? Quando há questões de culpa para comigo ou quando eu culpo o outro, tudo é culpa do meu pai, tudo é culpa da minha mãe, tudo é culpa do meu irmão, tudo é culpa do governo, tudo é culpa do presidente, tudo é culpa do meu chefe. Quando
eu acumulo culpas, crenças de culpa, é essa região de responsabilidades, de excessos de responsabilidade, vai descer um pouco mais e vai ter dor nessa região. Aí nós temos outras questões de raiva. Então, tem uma região da coluna que acumula crenças e emoções vinculadas à raiva. Então, quando eu culpo o governo, eu posso também ter raiva dele. Quando eu culpo quem tem dinheiro, eu posso também ter raiva de quem tem mais dinheiro do que eu, ou quem desperdiça o dinheiro. Então, eu posso ter raiva até de mim mesma quando eu não consigo dar conta de assumir todas as responsabilidades em excesso que nem são minhas. Eu posso ficar com raiva de mim. Tá? Então, por exemplo, eu sou incapaz de fazer tudo, eu sou incapaz de dar conta de tudo. Toda vez que a gente coloca algo de se sentir incapaz de fazer alguma coisa, junto tem uma raiva por si mesmo, por não fazer, por não conseguir fazer. Passa despercebido, mas ela está lá. Outra questão também é a região que acumula medos. Dentro das pesquisas do Theta Healing, né, quem sabe eu sou especialista, né, Master Science de Theta Healing, nós sempre falamos assim, que o medo, ele nunca é a raiz de alguma coisa. O medo, ele sempre está disfarçando. Então, aquele disfarce do medo acumula. Então, eu tenho medo de não dar conta, como eu falei para vocês, eu posso ser culpada, posso sentir raiva e posso ter medo. Então, por exemplo, a mulher, quando ela está gestando, ela tem uma tendência a ter até dores nessa região, mais nessa região lombar, né? Está ligada mais à região um pouquinho acima da lombar. Ela tem essas dores nessa região. A gestante, ela traz muito medo de não saber se vai dar conta de cuidar do filho, se é o primeiro, de cuidar de dois, se ela tem dois, de cuidar da casa, de voltar a ter o corpo que ela tinha antes, do marido ajudar. Então, tem questões de medo ligadas, que não são as raízes das coisas, mas está ali disfarçando e trazendo, né, esses acúmulos. E aí, um pouco mais abaixo na coluna, nós temos as questões de insegurança, de sentir-se inseguro, de assumir a responsabilidade, de sentir-se inseguro após perder uma estrutura. Eu vou parar aqui um pouquinho, que insegurança tem muito a ver com esse momento, né, esses últimos 2 anos, para algumas pessoas, no momento pandêmico. Então, quando a pessoa entra num processo de luto, por exemplo, quando morre o marido, quando morre a esposa, quando morre o filho, quando morre o pai, quando morre o avô, quando morre alguém que era muito próximo, que havia uma relação de confiança muito grande, de apoio, de auxílio e etc., essa pessoa se sente insegura. Ela se sente, como eu falei, sem chão. Então, isso gera insegurança. Também, quando há problemas econômicos no país, como estamos aí vivendo um momento de transição planetária, há momentos econômicos, a pessoa muda de profissão, muda de lugar. Quem quiser fazer perguntas vão ser para o final, tá? Senão eu não dou sequência aqui, posso me perder no tempo. Então, elas mudam de emprego, mudam de lugar, se separam, tem um divórcio, isso gera insegurança. Então, crenças de insegurança. Eu sou incapaz de seguir sozinha. Eu sou incapaz de aprender coisas novas. Aprender coisas novas é muito difícil para mim. O novo me assusta. São crenças ligadas à insegurança, conectadas a responsabilidades. Então, vão trazer e incentivar dores nessa região. Tudo bem? E continuando aqui. Nós temos a questão de sobrevivência, que é mais embaixo, bem embaixo aqui, quase bem no cóccix, né? Que é quando nós realmente aí, quando a gente fala de questão de sobrevivência, são crenças ligadas a recursos básicos.
né? Então, está muito ligado a não se sentir competente o suficiente, inseguro de manter as suas questões básicas. Tem alguém aí com um vídeo, com áudio aberto? Fecha o áudio para mim, por favor. Então, está muito ligado a questões assim, eu não vou dar conta de comprar o mínimo para minha casa agora. Alguém, por exemplo, que foi mandado embora do trabalho, sabe? Aí, quando a pessoa perde o emprego e ela tem a sensação de que ela não vai conseguir ter as coisas básicas. Já fechei aqui o áudio da Suri. Então, ela foi mandada embora do trabalho. Quando alguém, não sei se já aconteceu com vocês, quando alguém é mandado embora do trabalho, a primeira coisa que vem é o mínimo, a sobrevivência. Se ela mora de aluguel, se ela vai conseguir pagar o aluguel. Se ela paga o colégio das crianças, se ela vai conseguir pagar o colégio das crianças. Se ela está fazendo uma faculdade, se ela vai conseguir dar conta da faculdade. Se ela tinha marcado uma viagem e pago, se ela vai dar conta daquele dinheiro que pagou com a viagem agora que ela foi mandada embora. Se ela está pagando a prestação da casa própria, ela vai ter aquela sensação, e agora, como eu dou continuidade com a prestação? Então, isso são questões básicas de sobrevivência. Então, vão estar crenças. Fui mandada embora, não consigo mais me sustentar. Tem N formas de nós conseguirmos recursos materiais, tá? Então, Paula, isso é crença, não é constatação? Isso é crença. Tudo é crença, é o que eu acredito. Não estou dizendo que é certo ou errado, é o que eu acredito. E aquilo que eu acredito é o que vai me levar a ter o quê? Ações, sobrecargas físicas. É o que vai me levar a ter padrões, é o que vai me levar a ter hábitos, é o que vai me levar a ter pensamentos. Logo, serão os resultados que eu irei experimentar. Ok? E aí, quando a gente fala de coluna, né, está muito ligado à coluna, eu precisava falar para vocês, algumas crenças que eu coloquei para a gente relembrar. Ó. Ninguém me ajuda, são tudo crenças que vão estar ligadas. Aí vai estar cada uma daquelas partes que eu falei para vocês. Tudo é culpa de, esse de pode ser qualquer um. Eu sou incapaz de seguir sem. Então, você pode preencher com várias coisinhas que você fala, que você repete. Eu sou um nada sem. Pode preencher com várias coisinhas aí. Eu preciso cuidar de tudo. Então, são todas questões linkadas à responsabilidade e à estrutura. Eu vou dar uma dica aqui para vocês de algo que pode ajudar. Então, eu não estou dizendo assim, só isso vai resolver todos os seus problemas de coluna. Mas eu trouxe uma dica, porque às vezes eu tenho encontrado pessoas que não conhecem. Então, a gente, por exemplo, tem uma homeopatia chamada Arnica Montana 6CH, tá? Que é a potência dela. É um anti-inflamatório, é cicatrizante, é analgésico, e ele ajuda também em questões de tendinite, de inflamações. Então, ele ajuda o quê? No sintoma de situações da coluna, não na causa, não nas crenças, tá? As crenças precisam ser investigadas, trocadas, alteradas, porque as crenças estão vinculadas às causas. Quando a gente já tem sintoma, a gente precisa também cuidar do sintoma. E também ficar atento se não está repetitivo, se não precisa fazer um exame para isso. Então, fica essa dica aí dessa homeopatia. Eu tirei a marca porque tem várias marcas, você consegue na farmácia. Tem a Almeida Prado, que é uma das mais conhecidas, e a gente consegue. Então, o importante é que seja Arnica Montana 6CH. Depois, no final, eu falo como vocês podem usar, como vocês podem tomar. Pode ser em glóbulos ou pode ser em gotas. Voltando na coluna, quando nós falamos de coluna, nós falamos também da região dos quadris, porque sempre que eu tenho desvios, questão de coluna, afeta quadril, fêmur, coxa femoral, e aí vai, né? Mas vamos falar do quadril em específico. O quadril, ele está ligado à flexibilidade. Então, quadris, flexibilidade. Quanto mais
flexível você é, mais movimento, mais, como dizia meu pai, jogo de cintura você tem, mais você consegue lidar com os desafios da vida, mais você consegue lidar com mudanças, com transformações, quando alteram a sua rotina. Quanto mais rígida você é, quanto mais regras sem ser quebrada em nada, quanto mais regras específicas, quanto mais rigidez, mais problemas e questões nos quadris você vai ter. Então, crenças que trazem rigidez, crenças que dão gatilho de desordens nos quadris, são crenças que mexem com flexibilidade. Então, por exemplo, eu sou incapaz de mudar, eu não posso mudar, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Isso não muda, em time que está ganhando não se mexe nunca, aí vem pandemia e danou-se, tem que mexer, né? Aprender exige demais. Então, a flexibilidade está muito ligada também à nossa conexão de aprender sempre, de estar sempre em movimento, em aprendizado, em abertura. Eu detesto mudanças. Mudança não é comigo. Eu quero morar na mesma casa a vida inteira, trabalhar no mesmo emprego, ter a mesma esposa, fazer tudo igual, do mesmo jeito. E aí a vida nos coloca, porque a vida é impermanente, em ciclos de mudança. Tá? Eu só me adapto às rotinas. Então, eu gosto de rotina, ou tem rotina, ou não dá para ser comigo. Então, todas essas questões são questões que vão afetar a região dos quadris. Tá? E isso vai estar em falas. É isso que eu gostaria que vocês começassem a perceber. As suas falas, os seus diálogos, as suas conversas e as conversas das pessoas estarão trazendo essas questões, essas crenças, essas afirmações que estão latentes. Tá? Bom, o que vai acontecer? Deixa eu parar aqui. Fica essa dica, né, aí para vocês. Antes de eu testar as crenças, eu vou falar de uns itens para vocês, e aí no final eu separei 6 crenças para nós testarmos. Aí eu vou ensinar, alguns que vão estar pela primeira vez, vão testar, vamos ver se você tem essas crenças, vamos ver se essas crenças você tem questões de coluna, e aí eu vou pedir autorização para trocar as crenças, vou falar um pouquinho sobre isso aí no grupo, mas isso eu vou fazer só com o grupo que está aqui ao vivo no presencial, no ao vivo, né? E não será gravado. Então, eu vou passar algumas informações antes, tá? De testar. As pessoas mais me perguntam quais são as soluções. Paulo, que solução existe para eu resolver essas coisas todas? Primeiro passo de mudança, para nós mudarmos alguma coisa na nossa vida, é a gente perceber que aquilo existe. Então, ficar atento a isso, essas dicas que eu já dei, de ter essa crença, de estar ali, de existir, do que você está conversando e afirmando, se você já sabe que essas crenças específicas que eu trouxe de dica afetam a sua coluna, você já vai ficar atento no que você está vivenciando, tá? No meu caso, Ana Paula do Carmo, não falei minha experiência de mais de 3.000 atendimentos e de mais de 17 anos de atendimento terapêutico, de trabalhar como educadora, etc., porque na outra palestra online tem toda uma partezinha pequena do meu currículo lá. Então, o que eu ofereço? Eu ofereço terapia personalizada e ofereço formações. Então, nós temos formações que eu falo sempre, o meu mantra é: mude suas crenças, transforme a sua vida e empreenda em si mesmo. Então, estar com um terapeuta, num curso, num evento que permita alterar suas crenças, vai mudar a sua vida. Quando você está com um terapeuta, você está investindo seu tempo, seu recurso, seu dinheiro, sua vida. Quando você está fazendo uma formação, você está investindo o seu tempo, seu dinheiro, sua vida. Por isso que meu mantra é esse: mude suas crenças, transforme sua vida e empreenda em si mesmo. Todo mês nós temos leituras de livros num grupo fechado, onde nós trabalhamos N coisas, meditações, exercícios da casa, etc. Esse mês nós estamos no livro Vivendo no Coração. Mês que vem nós teremos outro. Todo mês nós temos algum. Tá? São livros portais.
Nós temos as formações, eu dou mais de 22 formações, fora as outras. Então, nós vamos ter esse final de semana o Teta Healing DNA básico, e depois, em julho, nós teremos uma outra turma de DNA básico. Nós trabalhamos com jogos de autoconsciência, que eu ainda nem falei disso para vocês hoje, não cabe eu falar disso hoje. Teremos um jogo dia 14 que já estão com as vagas lotadas. Então, eu vou abrir, depois vou passar essas informações para vocês, eu vou ter um bate-papo também, que eu vou falar de crenças, jogos, futuro e meditação, que é o Conexão com Terapia Lúdica, onde eu vou falar de jogos de autoconhecimento. Então, quem desejar depois, dá para participar. Esse evento é bate-papo, é gratuito. Nós vamos ter um workshop chamado Alma Gêmea e Cura Familiar, para trabalhar questões de relacionamentos. Porque coluna, autorresponsabilidade, excesso de responsabilidade, por exemplo, também está ligado a como você se relaciona. Esse workshop, esse evento vai acontecer 24 de abril, e nós temos ainda 4 horas. Teremos uma outra vivência que eu ainda não divulguei, que é uma vivência de essências marinhas, onde serão trazidas alguns trabalhos emocionais e energéticos e também as essências para você dar continuidade de tomar essas essências e fazer um autocuidado com o seu corpo, tá? Esse nós temos ainda 2 vagas disponíveis. Então, eu vou voltar para depois que vocês perguntam para mim quando desejar saber disso, porque eu vou trabalhar com vocês algumas crenças. Então, eu vou parar aqui, agradecer, parar a gravação para ficar só com quem está ao vivo para essa nossa troca energética. Então, eu vou